O Ciro Gomes, presidenciável, muito bom dia, seja bem-vindo. E aqui temos, então, Carlos Lupe também para dar início aos nossos trabalhos. Carlos, é contigo. Som. Começo eu? Bom, meu lugar, bom dia a todas, a todos. Para mim é um privilégio estar aqui. Eu consegui assistir parte desse rico debate sobre a área ambiental, sobre as terras indígenas. Acho que é um assunto muito profundo, que cada vez temos que aprofundar com detalhes, mergulhar fundo nesse setor, porque isso são as riquezas do Brasil, é a nossa origem, de onde surgimos, né? Eu costumo dizer que quando os nossos irmãos portugueses descobriram o Brasil, os índios já estavam aqui. Então, se tem alguém que está invadindo a terra, somos nós, brancos. A terra já era dos índios. Então, eu quero parabenizar vocês. Quem tem que falar é o Ciro, que é o nosso pré-candidato, mas só alimentar muito um debate que eu acho que é a hora que a gente tem que ter no Brasil. Hoje, o atual governo, desculpe a minha absoluta sinceridade, eu chamo de profeta da ignorância, toda hora tenta desviar os assuntos que são verdadeiramente importantes para o Brasil. Agora, vocês reparem que está se discutindo, nunca houve isso, TSE, ações, possibilidade de golpe, e não se discute inflação, desmando, Covid, mortes, saúde pública, investimento, descaso com o servidor, o mais baixo salário mínimo dos últimos 15 anos, a maior inflação dos últimos 20 anos, e estamos discutindo a urna eletrônica. Nós, do PDT, historicamente, o nosso líder maior, nossa referência, paixão da minha vida, Leonel Brizola, sempre questionou a questão das urnas eletrônicas, principalmente por causa da conferência. Conferir-se os votos. Ele, à época, nós apresentamos, inclusive, um projeto de lei aprovado pela Câmara, que obrigava a ter 10% da impressão do voto para garantir essa conferência. Isso é uma questão. Outra questão é você voltar à idade da pedra. Querer votar a urna com o voto escrito, para contar como se fazia antigamente. Contava 10 que valia 20, contava 20 que valia 30. E a fraude imperava em todo o processo eleitoral. Mas essa não é a discussão do momento do Brasil. Do meu ponto de vista, nós temos que pensar Brasil, que é o tema de vocês. O papel do servidor público. Costumo dizer que sem servidor não há nação. Quem constrói, quem faz a execução de todo o papel do Poder Executivo no Brasil e do Poder Legislativo, dos poderes constituídos, são os servidores públicos. Por isso, eu penso que nós precisamos discutir e pensar com profundidade que Brasil queremos. Por isso, nós temos uma candidatura, e já aconteceu isso em 2018, que apresenta claramente para o Brasil um projeto com começo, meio e fim. Um projeto de onde vem o orçamento, de onde vem o dinheiro, quais são as nossas prioridades, e com a coragem única de enfrentar o que eu considero o câncer da sociedade moderna, que é o sistema financeiro. Então, saudando vocês, pedindo desculpas por ter feito uma inicial longa, mas quem pensa, fala. Quem não pensa, xinga. Então, eu queria agradecer e passar a nossa belíssima protagonista desse processo para continuar os trabalhos. Muitíssimo obrigada, então, Carlos Lupe. Já passando agora a palavra, então, nesse momento, então, ao pré-candidato à presidência da República, presidenciável, Ciro Gomes. Seja bem-vindo. A palavra, então, é com o senhor. Bom dia. Bom, muito bom dia. Eu estou aqui um pouco combalido, porque estou tratando uma Covid. Felizmente, eu cumpri todas as etapas, fiz as 3 vacinas, as 3 doses, mas, infelizmente, rodei Brasília, São Paulo, onde praticamente ninguém mais está usando máscara e, em algum momento desse, de novo, me contaminei. O que eu quero ponderar, pedindo desculpas por não estar aí pessoalmente, agradecido, muito, muito agradecido, mais uma vez, pelo privilégio de ser convidado por vocês, que são uma interlocução que eu conheço de longa data e que eu tenho um profundo respeito e admiração, são o que há de melhor na liderança sindical do serviço público brasileiro, hoje tão sofrido de uma campanha de desmoralização, que faz parte de uma campanha, não é, de desmonte do Estado Nacional para aperfeiçoar a perversão neoliberal que
que, sendo ideologia de quinta categoria, nos é vendida ainda hoje como ciência boa. Bom, eu quero, agradecido pela oportunidade, fazer algumas ponderações o mais breve possível, senão o meu médico me esfola. Não é? Veja, a extensão da crise brasileira, a complexidade da crise brasileira e a renitência da crise brasileira no tempo pedem, suplicam, imploram que a sociedade brasileira não desperdice esse precioso momento que a democracia nos oferece, que é o debate eleitoral, para que a gente o use para um aprofundamento do diagnóstico dos problemas. Porque daí, senão, não sairá a terapêutica e as energias organizadas, conscientes, lúcidas, inteligentes, que nós precisamos sistematizar para vencer um poderosíssimo inimigo que está encastelado no sistemão brasileiro, mas cuja, vamos dizer, ponta visível é o sistema financeiro. Isso aqui não é paranoia, acredito, eu tenho uma vivência de 40 anos, ex-prefeito, ex-governador, ex-ministro da Fazenda, ex-ministro da Integração Nacional, parlamentar de oposição na Câmara, na Assembleia Legislativa, líder de um governo de ruptura, né? Eu mesmo, deputado federal mais votado, tive a honra de usufruir, né, da mais qualificada assessoria que alguém pode ter no Brasil, que é representado pelos servidores do Legislativo Federal, que o Sindileges representa. Mando um abraço para o Alisson Souza, para transmitir esse reconhecimento e essa gratidão. Quase sempre subutilizada, porque o debate brasileiro, infelizmente, está marcado pelo personalismo, pelas superficialidades demagógicas, de lado a lado, naquilo que, sendo retórica, não muda nada, o que o IBGE chama de desalento. Mas são pessoas que precisam comer, pagar aluguel, se vestir, comprar remédio. 12 milhões em números redondos são os brasileiros desempregados, que o IBGE considera desempregado, aquele que no mês passado procurou emprego e não conseguiu, mesmo montar numa moto, não é que eles consideram emprego. Mas vamos seguir adiante. Algo ao redor de 50 milhões de brasileiros estão empurrados para a mais vil e selvagem informalidade da história brasileira. Sabe o que é informalidade? É o cidadão e a cidadã estarem induzidos a uma jornada de trabalho entre 60 e 70 horas, sem descanso semanal, para ir ao culto, para ir ao templo ou para ir para a igreja, sem férias, sem 13º salário. E mais grave, muito grave, porque lá não haverá solução para isso se não considerarmos agora essa questão, é que nós estamos produzindo um universo de 50 a 60 milhões de brasileiros para quem a velhice chegando daqui 15 anos, 20 anos, os encontra nenhuma cobertura previdenciária. Isto é o que eu estou falando, 60 milhões de brasileiros. Se nós não considerarmos esse problema agora, lá quando ele aparecer, não haverá mais solução. Isso é o que está acontecendo no meio do povo, mas é mais grave. A renda, por conta desse desemprego aberto tão extenso, a informalidade tão extensa, a renda está declinando ao menor valor médio desde que se mensura esse índice. E o sintoma trágico disso é o salário mínimo. O salário mínimo brasileiro tem o pior poder de compra dos últimos 15 anos, e só perde em poder de compra, quer dizer, só ganha em poder de compra do salário mínimo da Venezuela, que está num caos institucional conhecido. Veja, o Brasil é a economia mais rica das Américas, tirando os americanos e os canadenses, e nós estamos pagando o segundo pior salário mínimo, perdendo para o Uruguai, para o Paraguai, para a Bolívia, para o Peru, sabe, para a Colômbia. E isto é o que está acontecendo aqui embaixo na vida real do povo brasileiro. Mas se isso já seria causa bastante para nos preocuparmos com a qualidade do diagnóstico da mais grave, complexa e renitente crise brasileira, nós vamos encontrar uma inflação da fazenda do Itamar Franco, ajudei a fazer o real. Amigos, é a dos últimos 27 anos tomado o indicador de abril. Se nós ainda persistimos na média, que é uma tragédia que não explica a carestia para o povo, não é? Nós vamos encontrar a pior inflação dos últimos 17 anos. Hoje, a minha companheira que me ajuda aqui em casa estava me dizendo que gastou R$12 para comprar o café e o açúcar. O café e o açúcar, e ela encheu os olhos de lágrimas. Esta é a vida do nosso povo. Hoje, quem vive diretamente de combustível, taxistas, motoristas de aplicativo, motoristas de caminhão, caminhoneiros, simplesmente enlouqueceram, porque está inviável
por uma política pública controlada pelo governo. A Petrobras distribuiu 102 bilhões de reais de lucro no ano passado e no trimestre agora, para esfregar no nariz de um povo desesperado, ela botou 45 bilhões de reais de lucro no trimestre. Isto é 7 vezes o lucro médio das petroleiras globais, porque o assalto que fez ao Estado Nacional Brasileiro, infelizmente, é aperfeiçoado por aquilo que se convencionou chamar de esquerda no Brasil. Por favor, não me levem a mal e só entendam o problema. Por favor, não me levem a mal, só entendam o problema. Isso está acontecendo, a política de preço da Petrobras, porque o Fernando Henrique e o Lula deram 60% do capital não votante da Petrobras aos acionistas estrangeiros e aos banqueiros no Brasil. E os acionistas minoritários, finalmente, do Michel Temer para cá, conseguiram empolgar a política de preço da Petrobras para extrair o lucro máximo no curto prazo, enquanto se desmonta a vida do nosso povo. A energia elétrica no Brasil cresceu 200% acima da inflação e está nos indicadores de inflação. Por favor, entendam o tamanho e a complexidade da crise brasileira, senão a gente se livra do Bolsonaro e repete exatamente o mesmo modelo. Só que agora o Brasil chegou no fundo do poço. E eu explico para vocês por que o Bolsonaro se elegeu. Vamos pensar juntos, fraternalmente, como irmãos, cada um é dono do seu voto. Mas uma ocasião como essa não pode ser uma disputa despolitizada, odienta, para derivar e acabar no mais do mesmo. Repetir o modelo econômico, repetir o modelo de governança política. Vamos tentar entender com humildade, para respeitar 70% do nosso povo, que nos estados mais desenvolvidos votaram no Bolsonaro. Foi pela obra do Bolsonaro. Essa obra não existe. O Bolsonaro é um deputado canalha do baixo clero brasileiro. Roubava dinheiro da gasolina no gabinete dele. Eu fui contemporâneo dele, eu tenho a nota fiscal. Roubava dinheiro de funcionário fantasma. A turma do Cid Lege sabe disso. Porque o Bolsonaro tinha aí vários funcionários fantasmas. Pois bem, não foi pela obra. Será que foi por encantadora proposta de solução dos problemas estruturais brasileiros que o Bolsonaro recebeu 70% dos votos de São Paulo, do Rio, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, os estados mais líderes do Brasil? Também não foi. Essa proposta nunca existiu. A explicação de tal extensa ação do povo brasileiro foi um voto magoado, um voto ressentido, um voto de protesto contra o encontro macabro da mais grave crise econômica da história brasileira, que é essa que está aí, e que o Bolsonaro tem agravado, mas que foi fundada lá atrás, sabe, pelo Lula e pelo PT. A data da prostração é essa, o desemprego estoura de 6% para 12% na mão do Lula e do PT com a Dilma. Nunca mais o desemprego desceu. Sabe, o sistema brasileiro é o mesmo que transformou o Brasil num paraíso fiscal. O Brasil e a Estônia não cobram imposto sobre lucros e dividendos empresariais. 50 bilhões de renúncia fiscal em que salmão, queijo suíço e filé mignon estão isentos de pagar PIS e COFINS. 8 bilhões de reais com os outros produtos suntuários, dá para pagar 1 milhão de vaga em creche em tempo integral. 5 brasileiros acumulam a renda dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. Essa tragédia o Bolsonaro está gravando, mas ela vem lá de trás. Esse é o desafio fraterno. Tem que ir para o embate, sabe, muito grave, porque eu não vou aceitar a ideia de que nós agora temos que fazer uma luta despolitizada, odienta, para derrotar o Bolsonaro e cair em mais do mesmo. Mais do mesmo é gerar o Bolsonaro, quem sabe pior do que o Bolsonaro, porque pelo menos é um boçal, é um genocida, é um bandido iletrado, e a gente é fácil caricaturalmente denunciar o Bolsonaro. Mas o problema não é este, sendo este um gravíssimo sintoma do problema. O problema, volto a dizer, é o modelo de governança política que faz com que o Valdemar Costa Neto, chefe do partido do Bolsonaro, seja o cara que vem do escândalo do Mensalão, condenado e preso, porque o Lula deu DNIT para ele roubar, porque vem lá de trás de ser o cara que defendia o Collor e o Fernando Henrique, porque o Roberto Jefferson, que está preso defendendo o Bolsonaro de forma agressiva e insultuosa às instituições, é o cara que o Lula deu, sabe, os Correios e detonou o escândalo do Mensalão. Irmão brasileiro, pelo amor de Deus, não me leve a mal, para pensar, porque esta memória está toda aí. Senão vamos compreender por que o Bolsonaro que não governa. Inflação, desemprego, destruição da Amazônia,
desmonte do Estado Nacional Brasileiro, arroxo salarial para o servidor público, corrupção até na compra de vacina. Como é que se explica que este homem, essa tragédia completa, sem um ângulo sequer que você diga, não, aqui melhorou um pouco, nada melhorou, tudo piora no Brasil? Como é que ele tem essa resiliência competitiva e está até apresentando tendência de crescer? É porque o nosso povo não é burro. Alô, burguesia, pequena burguesia de esquerda, o nosso povo tem a memória magoada daquilo que aconteceu com o emprego dele, o crediário dele. Sabe quantos brasileiros estão humilhados no SPC? Isso vem lá de trás. 65 milhões de brasileiros recebendo aquele indefectível telefonema sem você saber quem está ligando. Venha pagar sua conta ou eu vou tomar sua geladeira. 77,8% das famílias brasileiras estão super endividadas. 6 milhões de micro e pequenas empresas estão super endividadas. Isso não é porque o povo brasileiro virou caloteiro, o empresariado brasileiro virou caloteiro, é uma política de juros criminosa. E o PT está assumindo agora o compromisso, o Lula assumindo o compromisso de manter a atual direção do Banco Central, a pretexto de uma legalidade que foi introduzida entre nós, agora em plena pandemia, por esses canalhas do Centrão dirigidos pelo senhor Lira, no meio da pandemia, numa votação virtual, sem presença de ninguém, e o Lula e o PT representando o progressismo brasileiro, o privilégio de ter sido escolhido líder tantas vezes pelo Brasil, assume pateticamente que vai manter esse sistema. Se for manter o sistema, para que tirar o Bolsonaro? Só porque o Bolsonaro é um boçal, é um criminoso? É pouco, nós temos que tirar o Bolsonaro e a canalice que ele representa. Bom, meu médico está muito aborrecido comigo, porque me disse que eu estava liberado para falar 5 minutos, fazer uma saudação a todos vocês. Mas eu não queria fazer porque considero muito importante a qualidade da liderança que vocês representam. Eu não quero que ninguém mude de opinião, cada um tem seu voto, cada um tem sua posição, mas, pelo amor de Deus, não permitam que o debate brasileiro seja reduzido a isso, sabe? A uma confrontação odienta, despolitizada, porque isto é que é o perigo. O perigo é a gente ressuscitar, sabe, o antipetismo em cima de uma memória muito contundente, muito clara. 65 milhões de pessoas inadimplentes sabem que dia começaram a passar esse calvário. Sabe, desempregados sabem que dia começou o calvário de não achar o emprego. E a disputa contra a questão da corrupção não pode dar de novo ao Bolsonaro a prevalência moral, porque o Lula, de forma absolutamente descuidada, leviana, se acerta com o Alckmin, com o Renan Calheiros, com o Nício Oliveira, Del Vieira Lima. Tudo isso é verdade o que está falando agora. É muita imprudência e eu vou lutar, pedindo a Deus que ilumine a minha palavra. Se não para ser eu o presidente do Brasil, mas pelo menos que eu imponha, daquilo que eu puder fazer, um debate que respeite o tamanho, a renitência e a complexidade da crise brasileira. Há solução, mas a solução vai ter que ferir interesses muito poderosos. Por exemplo, cobrar imposto sobre lucros e dividendos empresariais. Só o Brasil e a Estônia não cobram. Eu cobrei e o Lula e o Fernando Henrique revogaram. Cobrar tributos sobre heranças. O Ceará cobra 8%, o Brasil 4%. No mundo capitalista é 25%, 30% sobre as grandes heranças. Eles vão ficar contra, porque o mundo inteiro faz assim. Por exemplo, o Brasil hoje paga de IPTU por mês em São Paulo. Alô, MST. O Brasil paga hoje em São Paulo de IPTU por mês. Essa imensa fazenda do agronegócio paga por ano de imposto territorial rural. Depois de 14 anos de conversa fiada de esquerda não é da boca para fora. Esquerda é ir em socorro do povo brasileiro que está desesperado e passando fome. É aqui que eu estou, junto com o povo brasileiro. Muito obrigada ao pré-candidato Ciro Gomes, do PDT Presidenciável, aqui com a gente na nossa agenda, né, muito importante do dia, do evento Pensar Brasil, devido aqui ao nosso ajuste de tempo, até para a retomada dos trabalhos anteriores, para a gente terminar e cumprir a agenda aqui fielmente. Eu peço apenas uma palavra, Antônio Neto, em pouquíssimos minutos aqui, para a gente fazer a conclusão desse debate. Obrigado. Bom dia a todos e a todos, é um prazer, uma honra estar por aqui com vocês. Eu tinha me programado aqui para falar um pouco sobre a questão do trabalho no futuro governo, né? Quais são as propostas que nós estamos levando ao presidencial.
E aos demais presidenciáveis. Hoje há uma insegurança jurídica muito forte em todo o setor profissional, né, na área de trabalhos, porque nós temos, por exemplo, 14 ações diretas ou ADPFs no Supremo Tribunal Federal questionando a reforma trabalhista de 2017. Então, como é que a gente olha esse tipo de coisa? Primeiro, a sugestão nossa é que, em ganhando o nosso candidato, primeira providência, revoga todas as coisas que estão subjúdice no STF para acabar com isso que nós chamamos de insegurança jurídica. Segundo, ver também quais são aquelas cláusulas que hoje estão pegando bastante pesado contra a classe operária, contra o povo brasileiro, contra os trabalhadores, sejam eles do setor público, seja do setor... Os exemplos, eu podia citar a homologação no sindicato. 90% das homologações feitas nas empresas hoje ou estão fraudadas, ou estão faltando pagamentos, ou sequer estão sendo feitas. E resolver outras questões, a questão da ultratividade, a questão do trabalhador dito avulso, não, esse é o trabalho intermitente, está entre as 14, Lupe, mas o trabalho intermitente também está no entre os 14. É o trabalhador que trabalha... Não é informal, fugiu a palavra, eu já volto a essa palavra. Ou seja, já foi. Mas, na verdade, é aquele que hoje pega vínculo. É o autônomo com vínculo. Imagine vocês que criaram uma excrescência que você pode ter um contrato de autônomo com vínculo dentro da CLT. Então, a proposta que nós fizemos depois de fazer essa limpeza, preparar algumas coisas, e aí que o nosso presidente monte uma comissão de trabalhadores e empresários de governo e que crie, de preferência, promulgue isso no dia 1º de maio de 2023, quando a CLT fará 80 anos, um Código Brasileiro de Trabalho. E que lá dentro, isso já deu confusão, e é bom eu sempre repetir aqui, a gente quer criar um capítulo chamado dos funcionários públicos, e a gente inclua ali dentro a lei que foi aprovada no Congresso, que regulamentou a 151, um projeto do Anastasias, né, que foi aprovada por unanimidade, Lupe, na Câmara, por unanimidade no Senado, vai à sanção presidencial e o Temer veta na íntegra. A gente coloque essa legislação dentro para garantir a negociação coletiva, database, todas as facilidades que a Convenção 151 traz para o funcionalismo público em todos os níveis e todas as esferas. Essa é a razão que nós estamos querendo fazer um novo Código Brasileiro do Trabalho, para discutir, inclusive, as novas formas de trabalho, a indústria do conhecimento, a indústria 4.0, modernizando todo esse processo, porque assim foi feito em 42, 43, quando Getúlio criou a comissão que criou, ele juntou, ele consolidou as legislações que falavam sobre o trabalho e agregou coisas do mundo do trabalho em geral. Que façamos o mesmo nesse novo Código de Trabalho, agreguemos todas as legislações paralelas que estão por aí, tragamos para dentro dela as convenções da OIT que efetivamente devam ser aproveitadas, passamos a regulamentar também o trabalho por plataformas digitais, que é uma coisa que eu agora, como delegado dos trabalhadores na OIT, que vai ter agora nesse mês, estou levando uma proposta para, assim como criou-se já na OIT a Convenção Internacional dos Marítimos, né? Maritime Labour Conference, você também criar um dos aplicativos para fazer a mesma coisa, porque isso está variando, o mundo todo está sendo invadido por isso. Talvez o modelo inglês seja uma das formas para você trazer para dentro já desta normatização internacional, mas que a OIT possa criar uma convenção internacional dos trabalhadores de aplicativo para garantir não só seus direitos, os respeitos às suas questões pessoais, mas também previdência, seguro, todas essas coisas, para que no futuro esses companheiros, como bem disse o Ciro, daqui 60 anos, daqui 20, 30 anos, com 60 anos, eles não tenham nenhum direito em nenhum lado. Essas são as propostas que nós estamos trazendo para o mundo do trabalho, para discutir com os presidenciáveis e dizer, chegou a hora de, se não é possível você revogar 100% o que foi feito em 2017, porque já se passaram 5 anos, você cauterize efetivamente aquilo que hoje dá insegurança jurídica, que está sob júdice no Supremo Tribunal Federal, e também aquilo que hoje
e tanto sataniza e inferniza toda a classe operária, todo o trabalhador, especialmente os bons empresários que querem trabalhar direito dentro de todas essas coisas. Acho que era isso. Perfeito. Muito obrigada, então, Carlos Lupe, Antônio Neto, podem retomar ali os lugares. Muitíssimo obrigada. E para cumprir aqui nossa agenda...